Senhor presidente, nobres pares da casa, senhoras e senhores aqui presentes e todos que nos acompanham nas redes sociais, eu sempre inicio o meu discurso agradecendo a Deus pela vida da minha família, dos meus amigos e de toda a população do nosso município. Para onde caminha a democracia brasileira? A democracia é um dos temas mais fascinantes no terreno político da sociedade contemporânea, razão pela qual é lembrada quando os valores como a igualdade e a liberdade são colocadas em risco, sob o prisma da representatividade. Maquiavel acreditava ainda que as guerras eram inevitáveis, pois elas seriam responsáveis pelo surgimento de boas leis. A lei tem a função de ordenar o conflito e não naturalizá-lo ou extingui-lo. Para Maquiavel, a guerra era inevitável e a virtude de governar estava em saber conduzir a desordem para restabelecer o status da paz. Nesse momento, as decisões públicas tiveram que partir não mais diretamente do povo, mas de um representante. Surge um novo modelo de democracia, a representativa, através do qual a vontade do povo passaria a ser confiada a uma instituição política que pudesse expressar o interesse geral. A democracia passou a fazer parte de quase todas as sociedades à medida em que os povos tornavam-se mais conscientes e era temida a volta do regime absolutista. Com o fim da Guerra Mundial, vendo os prejuízos verificados em 45, fortificaram esse sentimento popular de ter que prevalecer e ser respeitados os interesses do povo. A trajetória constitucional após 1967 foi marcada por um período de governos militares. Em 69 foi decretada uma junta militar, formada pelos ministros da Marinha da Guerra, do Exército e da Aeronáutica. A primeira emenda à Constituição de 67, dias depois da promulgação da emenda, toma posse o presidente Médici, com um mandato até março de 74. Depois, de 74 a 79, Geisel, e de março de 79 a 85, João Figueiredo. Antes do final do mandato de Figueiredo, em abril de 83, o deputado Dante de Oliveira apresenta uma PEC para propor as eleições diretas para os cargos de presidente e vice-presidente. Mas um ano depois, a proposta foi rejeitada. E em janeiro de 85, o Colégio Eleitoral elege indiretamente Tancredo Neves à presidência da República. A posse de Tancredo seria dia 15 de fevereiro de 85. Mais perto do ato, ele adoeceu e chegou a óbito. À época, José Sarney era seu vice e assumiu então a presidência do Brasil, inaugurando um novo marco, um constitucionalismo brasileiro, pois o país não tinha, desde 64, um governo civil. Sarney deu continuidade ao projeto de constituinte que Tancredo Neves vislumbrava e envia uma emenda de convocação à Assembleia Nacional Constituinte no ano de 86, a qual foi eleita em novembro do mesmo ano, empossada em fevereiro de 87, com 24 subcomissões e 8 comissões. O trabalho da Constituinte foi longo
e ao projeto final foram aprovados 250 artigos do corpo central e 97 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias, a ADCT. A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, foi o resultado do esforço político pela redemocratização e o símbolo do fim do autoritarismo dos militares. Desde o século XX, o mundo se depara com uma grave crise das instituições da democracia. O atual contexto ilustra bem esta crise. Um ex-deputado recebendo a Polícia Federal a rajada de tiros. A baixa qualidade da educação pública básica, as condições de saúde, a assistência, o rombo da Previdência, os esquemas de corrupção, entre outros assuntos, se relacionam com os políticos brasileiros, os famosos representantes do povo. Com a internet, o cidadão sentiu-se parte do processo democrático, pois não precisava ser político para fazer críticas às ações governamentais. E agora, eu proponho uma reflexão sobre o processo eleitoral, destacando o papel de Sua Excelência, o eleitor. No próximo domingo, dia 30 de outubro, será o dia de festa, a festa da democracia. Enfim, cujo protagonista é o eleitor, que com o título nas mãos, consciência e informação, pode sim, pela sua soberana vontade, decidir os destinos de Rondônia e do Brasil. Escolher o melhor candidato, depois de avaliar com apuro as suas propostas, sem descurar da sua história. Claro, pode sim fazer a diferença e no mesmo passo representar uma boa perspectiva de solução de muitos dos problemas que nos afligem. Na medida das nossas escolhas, resultam consequências, boas ou más, para o conjunto da sociedade, inclusive quanto ao enfrentamento da nossa maior chaga, a corrupção. A história registra que quando erramos nas nossas escolhas, quando não temos a dimensão do que representa o voto, todos nós pagamos, indistintamente, pelos equívocos cometidos. Daí a necessidade de que façamos um juízo crítico na hora de votar, sem nos deixar contaminar por falsas promessas e muito menos por paixão política, que, forçoso reconhecer, oblitera a capacidade de discernimento do eleitor. O voto é uma arma poderosa, deve ser usada com equilíbrio e sensatez, mirando sempre no interesse público. É sim um direito do cidadão, uma manifestação da vontade que não pode ser afrontada, pois é a partir daí que escolheremos os nossos mandatários. É preciso ter presente nesse momento tão relevante da vida do país, que numa democracia a soberania é do povo, que apenas delega parte dela aos seus representantes, os quais, ante a outorga, devem se esmerar no cumprimento de suas promessas de campanha, para que não se desvirtue o sentido da representatividade. Na condição de advogado e vereador, almejo que o próximo domingo, dia 30 de outubro, seja um marco para a nossa democracia e que o governador e o presidente eleitos tenham plena consciência e dimensão
da representatividade conferida, em tributo à confiança depositada por Sua Excelência, o eleitor. Muito obrigado, presidente.